O Verão que o Hikaru Morreu é um mangá e um anime tão incrível que desde que o primeiro episódio foi lançado na Netflix, eu já tinha certeza que eu, Kamikami, estaria fazendo um vídeo sobre essa obra-prima. Hoje eu tô aqui no Fala Fala Kamikami, o quadro em que eu, Kami, falo sem calar minha boca pra falar as minhas ideias e reflexões sobre o verão que o Hikaru morreu, porque eu finalmente maratonei o final do anime. O anime terminou semana passada, sábado da semana passada, e eu tô gravando esse vídeo uma quinta, então já faz quase uma semana que terminou, mas eu só consegui assistir hoje, finalmente, e eu terminei. Mas também eu leio o mangá. Eu tô um pouco atrasada no mangá, saíram uns capítulos novos, eu acho que tá o volume novo, o livro novo terminou. Já foi lançado em japonês? Acho. Tô meio por fora, já levei um bando de spoiler, essa é a realidade nova que é impossível. Se você cair em um lado de qualquer mídia, sei lá, no Twitter, no TikTok, é impossível fugir de spoiler, e até em mangá isso acontece. Eu pensava que com o mangá ia ser diferente, mas não. Mas, enfim, então eu tô muito avançada na história, né, por conta do mangá. E, gente, o que falar? Sei por onde começar, na verdade. Assim que eu tava já planejando que vídeo eu fazia, eu tava pensando, eu acho que eu vou fazer um quadro Fala Fala Kamikami, em que é um vídeo mais tranquilo, que eu só ligo a câmera e começo a falar coisas que eu tô pensando, mas eu queria fazer um vídeo também um pouco mais complexo, fazendo uma análise do anime O Verão que o Hikaru Morreu, comparado com o mangá, e fazer uma reflexão sobre o assunto que viralizou muito no Twitter desde que o anime começou a passar, essa discussão ao redor desse mangá/anime, se ele é uma obra BL ou não. Caso você caiu nesse vídeo e não saiba o que é um BL, o que eu acho um pouco difícil, que eu acredito que a maioria do público que assiste O Verão que o Hikaru Morreu é um pouco, ou já foi, ou conhece pelo menos o mundo dos BLs, ou yaoi. Mas pra quem não sabe, BL é Boys Love, em que são mídias, tem tanto quadrinhos, comics, mangás e séries e animes, em que gira ao redor do gênero de romance homossexual, nesse caso, né, de homens. O de mulher seria GL ou GL ou Yuri, o que é a mesma coisa, só que com mulheres. E a discussão ao redor disso gira no momento em que o mangá O Verão que o Hikaru Morreu traz muitas temáticas que podem ser interpretadas como temáticas queer, mas não é esse estereótipo de um BL, um mangá de romance que são que as pessoas que consomem esse gênero de conteúdo estão acostumadas, e por isso que foi um debate, assim, pessoas com opiniões muito diferentes, porque tinham pessoas que era tipo, óbvio que é um BL, tipo, você é cego, você não vê, e tinha outras pessoas que estavam tipo, vocês são malucos, esquizofrênicos, não tem nada a ver isso, eles não são gays. É sempre esse argumento, eles não são gays, eles são só amigos. É o argumento que a gente vê no Twitter todo dia com qualquer série, filme, o que for. Mas a minha ideia para esse vídeo original, que no caso não é esse, mas que minhas ideias mudaram, então por isso que eu tô falando sobre isso aqui, é que o título do meu vídeo seria O Verão que o Hikaru Morreu é uma peça, uma obra queer, mas não é um BL. Ia falar sobre isso baseado muito, principalmente no mangá, que pra quem assistiu só o anime é bem próximo do mangá, só que muitas coisas são meio fora de ordem, e o anime adiciona cenas que não tem no mangá, e algumas cenas do mangá são cortadas. Eu vou explicar mais isso um pouco mais pra frente, mas no momento que eu tava pensando na ideia desse vídeo, era muito quando o anime tava bem no início, então eu não sabia direito ainda o que seria esse anime, ainda mais que os primeiros episódios realmente é muito próximo do mangá, e eu já tava bem avançada no mangá, apesar que agora eu tô meio atrasada, mas enfim. E no momento que eu tava acompanhando mais pelo mangá, esse argumento fazia sentido, porque quando a gente lê o mangá O Verão que o Hikaru Morreu, é uma história que
o ritmo, né, da narrativa é muito rápido, cenas, tipo, você vê mais trechos de acontecimentos e depois, quando você muda de capítulo, tipo, pulou um tempo, não é uma história tão contínua quanto é no anime, e por conta desses trechos que nós temos e a gente tem uma perspectiva um pouco diferente, eu acredito que a gente passa mais tempo dentro, tipo, por exemplo, da cabeça do Yoshiki, da perspectiva do Yoshiki, temos poucos momentos que a gente tá na cabeça do Hikaru, na perspectiva do Hikaru, e dá para ter essa interpretação mais subjetiva das temáticas dessa história, em que, explicando um pouco a história para quem não assistiu, né, o anime ou não leu o mangá ou nenhum dos dois, provavelmente, a premissa dessa história e antes que falem, spoiler, vou tentar botar menos spoiler nesse vídeo, mas isso que eu vou falar aqui agora, literalmente, que aconteceu, acredito que no anime, nos primeiros 5 minutos, e no mangá, literalmente, a primeira página. Você abriu, tá lá. Em que a gente conhece o Yoshiki e o Hikaru, eles são melhores amigos e eles estão andando por aí, eles estão, sei lá, numa lojinha, vão comer sei lá o quê, e o Yoshiki do nada vira pro Hikaru e pergunta: o que é você? Eu acho que é isso. Ele fala: você não é o Hikaru? Eu não lembro, já faz um tempinho. Mas ele questiona o Hikaru falando que ele não é o Hikaru, e o Hikaru fica tipo: como você descobriu? Mas eu fiz uma cópia perfeita. E aí começa a temática do anime, que é um anime de terror, tá? Vamos começar por aí. O primeiro gênero desse anime é terror, ou pelo menos suspense, com temáticas sobre o sobrenatural, em que o Hikaru original, no caso, o Hikaru, melhor amigo de infância do Yoshiki, ele sofreu um acidente e morreu nas montanhas, porque eles moram em uma vila bem no interior do Japão, cercada de montanhas, e tem essa montanha especial, dane-se, e o Hikaru estava nessa montanha, ele sofreu um acidente, ele morreu, mas o Hikaru volta, depois de ficar desaparecido, acredito, por uma semana, e quando a gente vai vendo a história, descobre muito rápido que isso é a premissa da história, descobrimos que o Hikaru, que agora é Hikaru, aspas, pelo menos no mangá eles falam assim, Hikaru entre aspas, ele é alguma entidade sobrenatural que está utilizando o corpo do Hikaru para existir no meio da humanidade como o Hikaru. E isso acontece muito de uma maneira meio acidental, não é um plano assim, esse monstro tá planejando isso, não. Nem o Hikaru, aspas, nem ele sabe como isso aconteceu, ninguém sabe o que tá acontecendo, mas ele está aproveitando e tendo essa vivência de experimentar a vida humana pela primeira vez. E começa isso daí. E apesar do gênero dessa história ser terror e suspense, muito das temáticas, quando a gente analisa através de uma leitura mais subjetiva, analisando metáforas, simbolismos, essas coisas assim, dá muito rapidamente para entender se você tem qualquer vivência do mundo, em que muito dessas questões são analogias à experiência queer LGBT numa sociedade tradicional homofóbica, no caso, em que tem muito esse simbolismo, metáfora desse lado sobrenatural, desse lado monstruoso, na verdade ser uma representação de várias coisas, pode ser representação de homossexualidade ou ser representação de homofobia internalizada e essas coisas assim. E a gente vê, por isso que no mangá, aí voltando pro meu argumento, porque o título do meu vídeo originalmente seria O Verão que o Hikaru Morreu é uma obra queer, mas não é um BL. E o meu argumento estava baseado em que no mangá, pra gente ter muita perspectiva do Yoshiki e o ritmo da história ser completamente diferente agora, comparando com o anime que eu terminei literalmente há 5 minutos atrás. É muito presente o momento todo que a gente tá presenciando uma experiência do Yoshiki lidando com homofobia internalizada. Ele ser um adolescente homossexual, mas que não quer aceitar isso, e todo esse debate, né? Tipo, eu deveria me afastar, né, desse lado sobrenatural, monstruoso, mas não consegui. Tem várias coisas, assim, bem interessantes que parece muito com essa temática dele tentando não, tipo, se deixar levar pelo o horror que é
ser gay, mas dentro da história não é literalmente isso que tá acontecendo, é mais ele ter esse contato com o Hícaro, entre aspas, que é, na verdade, uma entidade sobrenatural. E o conceito do Hícaro, quando a gente está acompanhando mais da perspectiva do Hícaro, entre aspas, eu vou chamar do Hícaro monstro como Hícaro, entre aspas, porque... Pra não ficar confusa, já que pra quem assistiu o anime ou lê mangá, o Hícaro original é citado em muitos momentos, tem muitos flashbacks, ele tipo, a gente nunca vê ele vivo em tempo real, mas ele está presente na história o tempo todo, então é bom já deixar diferenciado quando eu tô falando do Hícaro monstro, o Hícaro entre aspas, porque, coitado, chamar ele de monstro, versus o Hícaro original, que nem vai ser só Hícaro, vai ser Hícaro original e Hícaro entre aspas. E o Hícaro, entre aspas, já é um outro tipo de debate. Sabe aquela questão filosófica, que eu sempre esqueço o nome, mas é o... que tem até um exemplo no próprio mangá e anime, mas eu vou falar o exemplo que eu sei de filosofia, que eu esqueci, mas é o exemplo do barco. Por exemplo, tem o cara que tem um barco, navio, um barco grande, mas o barco vai envelhecendo e você vai trocando peças, você vai trocando esse pedaço de madeira, eu vou trocando aqui, eu vou trocando aquilo, troca. Só que aí depois você percebe que você trocou todas as peças do seu barco, navio, barco, o que for. É o mesmo barco ou não? E aí começa o debate filosófico para chegar nessa resposta. E é muito mais essa questão de, pensando na perspectiva do Hícaro, entre aspas, esse debate filosófico de identidade, tipo, ele está no corpo do Hícaro, ele tem acesso a partes das memórias do Hícaro, que quanto mais o tempo passa, mais complexo isso fica. Então, muito da personalidade dele, principalmente no início, é muito baseada na personalidade do Hícaro original, mas ele... tá vivendo experiências pela primeira vez. A primeira coisa que eles botam, né, como a premissa do que é esse Hícaro, entre aspas, é que apesar dele ter acesso a memórias do Hícaro, ele experienciar algo que o Hícaro já fez, ele tem uma experiência completamente diferente. Então ele tem conclusões diferentes, ele tem opiniões diferentes, e quanto mais o tempo passa, mais o Hícaro, entre aspas, se torna outra coisa, vai trocando as peças. Filosofia. Mas também eu não diria que faz sentido tirar o Hícaro dessa interpretação sobre experiência queer, já que outro raciocínio que acontece com o Hícaro, que é muito interessante, é a relação dele com o Yoshiki, já que tem várias questões. Primeiro, o Hícaro, entre aspas, no momento que ele começa a conviver com o Yoshiki, ele sabe muito claramente que o Hícaro original tinha sentimentos muito fortes pelo Yoshiki. Meio spoiler, mas não é, mas a gente não sabe até hoje qual era essa relação, tipo, do Hícaro original com o Yoshiki a partir da perspectiva do Hícaro original. Não sabemos se realmente existe espaço para uma interpretação de sentimentos românticos ou não, era só amizade, mas claramente para ele, o Yoshiki era o seu melhor amigo, era uma pessoa muito importante para ele, pro Hícaro original. E o Hícaro, monstro, acaba, né, essa proximidade, essa importância com Yoshiki também é carregada pro Hícaro, entre aspas. E tem outra questão que o Hícaro, um monstro, entre aspas, ele ainda tem, né, uma fisiologia de monstro, apesar dele carregar o corpo do Hícaro, e é algo que eu não sei se eles explicam no anime, eu não lembro, mas no mangá fica bem explícito. Ele usa o corpo do Hícaro, ele não fez uma cópia do Hícaro, ele não tá, tipo, fazendo uma ilusão que as pessoas enxergam ele como Hícaro, ele fez uma cópia da imagem do Hícaro, não. É o cadáver do Hícaro andando e falando porque essa criatura sobrenatural tem a habilidade de regenerar o corpo, e é um cadáver ambulante, basicamente, porque o monstro tá controlando ele. Eu acho isso bem engraçado, porque traz pensamentos, assim, ideias que eu tenho pra se... Eu não sei aonde o autor... Eu adoro que o autor do Verão que o Hícaro Morreu é anônimo total, e é tão anônimo que a gente não sabe nem o gênero do ator. Então, eu acho isso muito icônico, porque eu acho que a minha interpretação com certeza seria diferente sobre esse pensamento, se isso é uma obra BL ou não, se
o autor fosse homem ou se fosse mulher, eu teria opiniões diferentes, eu posso até falar sobre isso, eu não sei, enfim. Mas por conta, né, do Hikaru, entre aspas, ainda ter, né, as suas habilidades de um ser sobrenatural, alguma coisa, vai evoluindo a história, a gente não sabe direito o que é essa criatura que o Hikaru, entre aspas, e eu não quero dar muito spoiler, porque a gente até descobre algumas coisas, mas eu não vou falar. Mas ele consegue ver a alma das pessoas, ele não perde a sua, né, funcionalidade como monstro que devora almas, e ele tem uma fixação com a alma do Yoshiki, porque a alma do Yoshiki aparentemente é uma alma muito mais brilhante, muito mais quente, muito mais atrativa, tanto para ele, pro Hikaru, entre aspas, e quanto para criaturas sobrenaturais no geral. Então, o Hikaru, entre aspas, tem essa questão dele não sabe se ele gosta do Yoshiki porque o Hikaru original tinha esse sentimento muito forte pelo Yoshiki, não sabe se ele gosta do Yoshiki porque a alma do Yoshiki é muito atrativa, talvez ele só quer comer Yoshiki, ou se ele realmente criou essa amizade, esse afeto muito profundo pelo Yoshiki a partir das suas experiências humanas próprias. E tem toda essa questão que, obviamente, no anime, se não fosse essa, a gente nem estaria aqui debatendo sobre isso, não é explícito que tipo de sentimento é esse, se é romântico, se é só amor, amizade, amor, família, o que for, mas é alguma coisa. E o Hikaru passa, né, por esse momento de tentar entender o que ele tá sentindo, já que ele não tem muita referência do que são esses sentimentos, porque, gente, ele nasceu ontem, coitado. Na história, a gente começa a acompanhar eles depois de 6 meses que o Hikaru original morreu. Então, o Hikaru, entre aspas, já tem um tempo de experiência, mas ainda assim, coitado, ele tá muito, muito, muito atrás de entender o que é essa vivência humana. Mas o motivo de eu querer, de eu ter abandonado esse título do que seria esse vídeo originalmente, que aí se realmente fizesse esse vídeo, eu ia realmente sentar e analisar o mangá e ler de novo, porque eu só li o mangá uma vez e agora já faz um tempinho, então minhas memórias estão meio confusas, eu posso falar merda, bararana. E o anime acabou que eu vi, né, literalmente o anime agora, então eu posso estar confundindo as coisas, já que o anime, no início, ele não muda, é bem parecido com o mangá, mas quanto mais vai passando, mais coisas são alteradas. E por isso que eu abandonei a ideia desse vídeo original, porque, no meu ponto de vista, toda a subjetividade e essa interpretação, né, meio ambíguo, você não sabe se é ou não é jogada no lixo no momento que você vê o anime, porque eu acho que o anime fez uma interpretação bem mais direta dessa relação do Yoshiki e do Hikaru, tornando muito mais óbvio que sim, o relacionamento deles dá pra ser interpretado de maneira extremamente romântica, apesar que no finale o Hikaru fala Yoshiki, eu te amo, que primeiro, eu não lembro disso no mangá. Eu lembro da cena da praia. O meme do Aloha, eu acho que eu vou botar na tela, aparecia tantas vezes no meu Twitter. Eu lembro claramente do capítulo da praia, mas, gente, no mangá é tão mais rápido. E pro finale do anime, eles fizeram a coisa mais dramática, comédia romântica, o finale, assim, o ápice do filme, que é, declaração romântica, gente, o que é isso? O anime foi muito mais direto, parece que até de propósito, tem muita gente questionando, não querendo aceitar que isso é sim um BL, ou pelo menos não necessariamente um BL, já que um BL, por isso que outra parte do meu argumento que eu não acho que o Verão que o Hikaru morreu é um BL, porque BL é um romance gay. Primeiramente, o gênero literário é romance, que, por acaso, é um romance gay, mas é um romance primeiro. E, obviamente, o Verão que o Hikaru morreu não é um romance, é uma história de suspense, terror e drama, em que tem aspectos gays, aspectos queers e também
agora no anime pesando muito mais aspectos românticos que no mangá tem muito, muito menos. Então esse meu argumento, tipo, não é um romance, mas é uma mídia queer, né, que obviamente tem todas essas interpretações sobre a experiência queer, experiência gay, experiência com homofobia internalizar, paranana, mas de maneira muito mais metafórica, sendo que no anime não. No anime é muito mais dramático, muito mais gay, muito mais direto. Parece que... Eu queria muito saber se isso foi decisão do autor ou da equipe fazendo o anime, em que eles quiseram só cortar as pessoas que foram assistir e falaram que, tipo, eles não são gays, eles são só amigos. E, tipo, não, nós vamos fazer a história mais dramática, tipo, romance, filme de romance da face da Terra, e dane-se. Cara, eu preciso reler o capítulo da praia, porque não é possível. O anime foi muito além, tipo, o que é isso? Eu adorei, eu achei muito bom, mas assim, gente, eu tô com amnésia porque no mangá não foi assim, não é possível. Enfim, outro ponto que eu queria trazer, porque eu vi muita gente discutindo sobre isso no Twitter, é pessoas querendo tirar, desvalidar o argumento que as metáforas relacionadas com o mundo sobrenatural e com a monstruosidade do Hícaro é uma conexão direta com a experiência gay. No caso que a senhora dona de casa, eu não vou saber o nome dela agora, em que ela também tem experiências com sobrenatural, mas no caso dela, experiência sobrenatural é um simbolismo a um relacionamento abusivo, em que enfim, deixa eu explicar melhor, vocês devem estar entendendo. Tem essa personagem que ela é uma médium na vila, mas ela vive, tipo... Não conta pra ninguém que sou médium, sei lá o quê. Ela só é uma dona de casa, mas que ela teve uma experiência no passado em que, infelizmente, o marido dela faleceu, mas que, do nada, essa criatura volta e ela sabia, e os filhos dela sabiam, que era a alma do marido dela, mas que voltou como uma entidade sobrenatural. E essa entidade ficou presa na casa dela, convivendo com os filhos dela, mas eles não conseguiam, né, deixar se desvincular dessa entidade porque sabiam que era o pai deles, que era o marido dela, mas que por essa entidade ser uma entidade ruim, que todas as entidades, tirando o Hícaro, entre aspas, esse mundo sobrenatural tem um efeito muito negativo em cima das pessoas, mas isso é muito mais ambíguo e aberto do que a gente vê. Ou, tipo, não é algo tão direto. A entidade é do mal, não é assim, já que tem outros... Não quero confundir vocês, mas tem outras narrativas com outra personagem médio que ela deixa isso mais ambíguo, mas enfim, calma, deixa eu terminar essa história primeiro. Enfim, aí no momento que eles deixam essa entidade morando na casa deles, acaba que o filho dessa dona de casa se mistura com essa entidade. Eu não lembro qual é o termo que eles usam em português, mas eles usam mixing, eu acho, em inglês. Eu posso estar confundido, eu vou falar mistura. Ele acaba se misturando com a entidade e isso tem efeitos muito negativos com o filho dela e o machuca. A gente não sabe o que aconteceu. Até hoje eu acho que não revelou o que aconteceu com o filho dela, eu só assumo que ele morreu. Ou se machucou muito feio e depois morreu, mas ele sumiu. Cadê o filho dela? Eu não sei onde ele tá. Mas aí, depois disso, ela percebe que se misturar, né, ter esse contato direto com entidades sobrenaturais não é algo saudável. E isso só sempre traz o caos, traz, tipo, pessoas vão se machucar e pessoas vão morrer. E então, muitas pessoas, tipo, mas com a dona de casa, o sobrenatural representa literalmente o relacionamento abusivo. Então, se a gente comparar o Hícaro é algo do mal. Então, não faz sentido esse argumento disso ser uma metáfora para a experiência queer. Mas, gente... Não é porque em uma obra, em uma parte, na experiência de um personagem faz a metáfora de uma coisa, que para outro personagem precisa ser, sempre vai ser isso. No momento, toda vez que a gente fala sobrenatural, tá relacionado com a experiência queer. Não, essa metáfora do sobrenatural pode ser utilizada para inúmeras coisas e eu tô muito curiosa para ver como essa metáfora vai ser utilizada com a menina
Novamente, outro personagem que eu não sei o nome, mas ela é uma personagem que me intriga muito porque ela também é médium, ela tem sensibilidade como sobrenatural desde criança e eu acho que ela tem muito potencial nessa história e eu quero muito ver aonde eles vão levar a metáfora e relação dela com o sobrenatural. Muita gente só assume que ela também é uma personagem queer, que ela seria lésbica e ela e a outra menina teriam um relacionamento que eu super apoio. Eu acho que tem super a ver e eu acho que essa interpretação tem sim um fundo de verdade. Eu acho que o autor está pensando ou preparando algo nesse meio, então seria incrível, né? Que seria uma história yaoi e yuri. Uau! Mas eu acho que a história dela com certeza vai ser mais complexo, já que ela é uma personagem que traz tanto essa interpretação, tipo, ela fala, tipo, a família dela, que também tem sensibilidade média, fala, sobrenatural é perigoso, mas nem sempre significa que eles são do mal. Então, já começa a experiência dela daí, tipo, é perigoso, mas não significa que eles são do mal. Então, eu quero ver pra onde eles vão levar a história dela. E tem toda a questão também do mistério, que tem várias entidades e tem um bando de problema por conta do Hícaro estar nessa forma humana, porque a vila funcionava de uma forma e tem todo o mistério, que aí eu não vou falar porque vale muito a pena, mesmo se você não está interessado por esse lado dessas metáforas com a experiência queer. Eu acho que o Verão que o Hícaro Morreu ainda vale super a pena se você gosta de mistério e terror, que tem todo o mistério da vila. Tem o outro personagem que ele vem pra investigar a vila e ele também é um médium. Esse personagem é muito, muito, muito intrigante. Eu tô louca pra ver aonde a história dele vai ir, porque no mangá ele aparece muito menos do que ele apareceu no anime. Eu acho que o anime, isso foi um negócio bom do anime, que eu acho que balancearam melhor a história do o relacionamento do Yoshiki com o Hícaro, todas essas metáforas da experiência queer, sei lá o quê, com o mistério da vila, porque no mangá começa só Yoshiki Hícaro, pá, aí eles começam a citar a coisa desse plot do mistério. Aí depois Yoshiki Hícaro, escola, amigos, aí vão descobrindo mais coisa, aí volta, lembra que aquele cara existe e bota mais um pedacinho. Aí vai, aí a história do cara médio começa a avançar, aí fica cara médio, é tipo... É bem, bem mais corrido, e no anime, desde o primeiro episódio, já é apresentado para esse outro lado do mistério e investigação da vila, o que funciona muito melhor, na minha opinião. Eu acho que... Eu não sei dizer se um é melhor que o outro, é um pouco difícil de comparar, porque a história do mangá tá muito mais avançada, tiveram acontecimentos que ainda não aconteceram no anime, que são muito bons e intensos, então, tipo... Difícil comparar, mas com certeza eu acho que nesse lado de balancear as diferentes temáticas da história, eu achei que o anime balanceou melhor do que o mangá. Mas tem muitas partes do mangá que eu fico muito triste que foram cortadas, que a gente aprende um pouco mais de como é só a vivência desses adolescentes. A gente acompanha muito mais o grupinho, tem muitos capítulos extras que é só eles na escola fazendo coisas e, tipo, pensamentos aleatórios, que eu entendo eles não adaptarem pro anime porque não acrescenta nada pro plot, mas a gente aprende muito mais, tanto sobre os personagens e como algumas coisas específicas funcionam. Se vocês quiserem um vídeo com, tipo, muito spoiler, tanto do anime e do mangá do Verão que o Hícaro Morreu, deixe nos comentários, que eu ficaria muito feliz de fazer, já que eu adoraria, tipo, eu quero reler o mangá primeiro, terminar o mangá, chegar onde tá em lançamento e reler e fazer anotações e fazer um vídeo bonitinho pra vocês. Seria bem, bem legal agora que o anime acabou, mas já foi confirmado pra segunda temporada, então tá tudo bem, amém. Eu já sabia que ia ser, mas eu tô muito feliz que histórias diferentes, né, estão sendo adaptadas pra anime, que foi uma empresa que fez um anime de altíssima qualidade. Eu achei esse anime muito bom, foi pra Netflix, tipo... Ótimo. Vai ter agora o musical do Verão que o Hícaro Morreu em japonês no Japão. Óbvio, mas tipo, a peça... É peça ou musical? É musical, né? Muito legal, eu tô muito feliz que essa obra realmente, tipo, vingou e realmente muitas pessoas conhecem, agora ficou ultramente popular. Gente, eu já peço desculpa a vocês que... Lembra quando no canal Kamikami
eu fazia sempre altos looks para meus vídeos. O que aconteceu? Eu até separei maquiagem. Não, eu vou me maquiar, mas aí eu não me maquiei. Eu só passei um batom pra não ficar com cara de morte. Estamos aqui. Mas pra quem tá acompanhando o canal, eu tinha postado um vídeo, né, anunciando que eu ia pintar meu cabelo e vocês iriam votar na minha próxima cor de cabelo. Já tô falando isso há um tempo, mas eu tinha postado um vídeo explicando tudo isso, e esse vídeo ia ser deletado em 24 horas. Depois eu mudei que ele ia ser deletado depois de 48 horas, já que a enquete no meu Instagram tava ativa, né, por 24 horas, então tipo, não, eu tenho que esperar. Aí vocês votaram no meu Instagram e finalmente foi decidido o resultado, e eu tô muito, muito, muito animada pra tanto pintar o meu cabelo. Tipo, o louro foi legal enquanto durou, mas eu preciso de cor, gente. Eu quero botar cor no meu cabelo. E foi muito legal toda essa interação que eu tive com vocês nesse processo de votação. Eu até fiz minha primeira... Não foi minha primeira live no canal, porque eu já tinha feito uma live no celular, mas foi minha primeira live no computador, realmente sentado com vocês. E foi bem divertido. Se você quiser saber mais informações sobre a primeira fase de resultados dessa votação da minha próxima cor de cabelo, tá disponível nesse VOD, em que eu não vou revelar aqui qual cor ganhou, tá, gente? Mas eu dei umas dicas de qual possível cor ia ganhar naquele vídeo. Eu revelei a porcentagem da votação naquele momento, mas ainda faltavam muitas horas de votação. Então, será que os resultados mudaram? Será que mudou, gente? Eu não sei, eu não posso falar. Mas como vai funcionar? Primeiramente, a cor foi escolhida, mas não foi escolhido como vai ser essa cor. Ela vai ser pastel? Ela vai ser ultra saturada? Vai ser escura? Vai ser neon? Então, eu vou perguntar para os membros do canal, os BFFs da Kamikami, como vocês querem que a cor escolhida vai ficar no meu cabelo. Se vai ser como essa cor vai ficar, né? Se vai ser clarinha diluída, se vai ser super forte, se vai ser neon, se vai ser escura. Tem muitos tipos de cor é um negócio complexo. Então eu vou estar falando com vocês na aba para membros. Eu acho que no momento que esse vídeo saiu, eu já postei. E vocês vão fazer outra enquete, né? Vou votar novamente em como essa cor vai ficar no meu cabelo. Então, se você quiser participar de mais uma votação, gente, vai ter que se inscrever no Para Membros, mas é somente R$1,99, que é um valor simbólico pra gente estar montando essa comunidade, e Kamikami ficaria muito agradecida. Então, no momento que esse vídeo tiver no ar, essa enquete estará no ar junto e vocês vão poder votar e descobrir, né, qual cor ganhou. Espero que vocês não façam spoiler para as outras pessoas qual cor ganhou, porque eu vou fazer uma revelação. Eu acredito, obviamente, aí quando a gente decidir como vai ser essa cor, eu vou pintar meu cabelo da maneira que os membros escolheram, e aí eu vou fazer uma live aqui no canal Kamikami mostrando como o meu cabelo ficou. Eu acho que uma live vai ser mais legal que um vídeo, porque a gente vai ter esse momento juntos pra revelar a nova fase de cor de cabelo da Kamikami escolhida por vocês. E tudo isso está acontecendo em comemoração a eu ter batido 10 mil inscritos. Eu já agradeci 1 bilhão de vezes, mas vou estar agradecendo novamente. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, que eu sempre estou trazendo vídeos falando de assuntos que eu gosto. Eu vou voltar a fazer vídeos mais organizados e pensados e bem editados, mas foi uma época meio caótica pra Kamikami, mas eu tenho muitas ideias de vídeos mais complexos que eu tô muito animada pra trazer a vocês. Mas o quadro Fala Kamikami, que é esse quadro podcast bem mais tranquilo, com uma edição bem mais tranquila, eu acho que até acredito que em algum momento eu vou postar o episódio sem edição. Vocês gostariam de, tipo, realmente uma conversa sem edição, sem filtro com a Kamikami? Pode até ser. É porque ainda gosto de, tipo, organizar meus pensamentos. Por exemplo, falando sobre esse mangá, O Verão que o Hikaru Morreu. Eu quero, tipo, falar pontos bonitinhos, às vezes eu me perco, então eu volto, eu não sei. Enfim, mas talvez um dia isso seja sem edição mesmo, mas o Fala Kamikami tá saindo
toda sexta, gente, sem falta. Então, mesmo se eu me desorganizar e eu não conseguir postar esses vídeos complexos que eu tô falando, mas que vão começar a sair, eu vou estar pelo menos toda sexta aqui pra falar Fala com a Mikami, pra esse podcast e conversar com vocês e contar um pouco o que tá acontecendo, né, na minha vida, o que eu tô assistindo na semana, recomendações que eu posso dar a vocês ou só pensamentos que estão passando na minha cabeça. Mas é isso, gente. Gente, esse Fala Kami foi super tranquilo. Vocês gostaram? Quem viu o Verão que o Hikaru morreu, vocês gostaram dessas interpretações? Apesar que eu não fui tão a fundo que eu não queria dar muito spoiler, mas enfim. Muito, muito bom. Eu fazia muito tempo que eu não via anime, mas eu tive que ver, porque o mangá era muito bom e eu tava muito animada pra essa adaptação em anime. Mas eu até aceito recomendações de animes que vocês estejam assistindo, apesar que eu não assisto tanto shounen, que shounen é o gênero de anime mais famoso, né, que eu chamo de animes pra menino, mas é esses animes que são mais os de ação e sei lá o que, todos esses animes populares, né, são shounen, mas dependendo eu posso até ver. Mas se você tiver uns animes mais obscuros, umas coisas diferentes, tipo mistério ou até romance, eu assistia, né, muito anime de romance, mas eu parei, faz tempo que eu não vejo, aceito recomendações. Enfim, gente, tô muito animada pra pintar meu cabelo, tô muito animada pra live, então, né, se inscreva no canal. O sininho ainda existe pra notificação, eu acho que sim. Ative o sininho pra vocês não perderem quando eu fazer essa live, que vai depender, né, de quando a minha tinta chegar pra eu conseguir pintar meu cabelo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!